É agosto 8 de 1963, 3 horas e 3 da manhã, e o vilarejo adormecido de Ledburn, Buckinghamshire, Inglaterra, está prestes a testemunhar um assalto de proporções épicas. Um grupo de homens mascarados, portando espingardas e martelos, emerge da escuridão, seus olhos fixos no trem da Royal Mail que ronca ao longo da linha principal oeste. O bando rapidamente se põe a trabalhar, manipulando os sinais de linha ZID para parar o trem. Ao trem parar com um escândalo, os membros do bando saltam em ação, invadindo o trem e superando os passageiros e tripulação aterrorizados. O som de gritos e metal rangendo ecoa pelo ar noturno, enquanto o bando se põe a trabalhar em seu negócio sinistro. A cena é de caos e terror, com os membros do bando usando suas espingardas para intimidar os passageiros e tripulação. O ar está cheio do cheiro de combustível diesel e fumaça dos motores do trem, e as luzes de freio piscando projetam sombras sinistras nas faces dos espectadores aterrorizados. O bando se move rapidamente e metódica, arrastando os cofres e caixas fortes do trem em direção à ponte, onde começam a descarregar o saque roubado. A cena é de completo caos, com os membros do bando rindo e gritando enquanto realizam seu trabalho. Ao carregar o dinheiro roubado e objetos de valor em seus carros de fuga, o som de motores rugindo e pneus escorregando adiciona à confusão. Bruce Reynolds, o mestre por trás do assalto, é o que está dando as ordens, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e cálculo enquanto supervisiona a operação. Um ladrão experiente com uma reputação de ser um dos melhores, Reynolds planejou e coordenou cuidadosamente o assalto, recrutando um time de associados confiáveis para ajudá-lo a realizá-lo. Com sua agudeza de espírito e pensamento rápido, Reynolds é o homem perfeito para o trabalho, e seu bando olha para ele com uma mistura de admiração e respeito. Enquanto trabalham para descarregar o saque roubado, Reynolds se mantém de pé, seus olhos fixos no prêmio, sua mente correndo com as possibilidades do que eles podem fazer com os 2,6 milhões de libras esterlinas roubados. Com seu bando ao seu lado, Reynolds é inatingível. Os vilarejos de Ledburn são acordados pelo som de pneus escorregando e tiros sendo disparados, e eles olham para fora de suas janelas em confusão e medo. Enquanto assistem, os membros do bando carregam o dinheiro roubado e objetos de valor em seus carros de fuga, antes de se afastarem à noite. O som de sirenes pode ser ouvido à distância, enquanto a polícia começa a responder ao alerta. Os testemunhas relatam ter visto um grupo de homens, vestidos de preto, fugindo do local em um Mini Cooper branco e um Jaguar azul. Ao chegar ao local, a polícia é recebida com uma visão de destruição total, com os cofres e caixas fortes do trem quebrados e os passageiros e tripulação abalados, mas vivos. No verão de 1963, uma nação estava fascinada pela audácia sem igual de um homem chamado Bruce Reynolds. Nascido em 1931, Reynolds cresceu no East End de Londres. Até os seus 30 anos, ele já havia estado envolvido em vários assaltos armados e era conhecido por sua astúcia e charme. Reynolds era alto, com um sorriso carismático e uma rapidez de espírito que podia desarmar até mesmo as pessoas mais céticas. Ele vivia com sua esposa, que mais tarde se tornaria grávida de seu segundo filho. Como jovem, Reynolds trabalhou uma série de empregos de baixa estimação, desde a venda de jornais até trabalhar em uma fábrica. No entanto, ele tinha uma paixão por velocidade e máquinas, e eventualmente se tornou um mecânico habilidoso. Reynolds estava casado com 2 jovens filhos, e na superfície, parecia ser um típico marido suburbano e pai. Ele era conhecido por seu amor por carros e seu talento para o dramático, muitas vezes hospedando jantares elaborados para seus amigos e familiares. Apesar de suas tendências de ladrão, Reynolds também era conhecido por sua bondade e generosidade, muitas vezes ajudando aqueles que precisavam com um empréstimo ou um favor. A charme e o charme de Reynolds eram inegáveis, e foi isso que o tornou tão agradável e relativo. Ele tinha uma rapidez de espírito e uma língua de prata, o que lhe permitia falar seu caminho de até mesmo as situações mais difíceis. Seus amigos e familiares muitas vezes diziam que ele tinha um bom coração, e que ele estava apenas no crime porque precisava prover para seus entes queridos.
Apesar de suas atividades questionáveis, Reynolds era uma pessoa complexa e multifacetada, com uma vida interior rica e um profundo senso de lealdade para com aqueles que ele se importava. Seus bons looks e charme também o tornaram um cat, e ele muitas vezes estava rodeado de admiradores e fãs. Como um membro do submundo, Reynolds tinha uma rede de associados e conhecidos que o ajudavam a planejar e executar seus assaltos. Ele confiava em seus amigos mais próximos, incluindo Gordon Goode, Buster Edwards e Jimmy White, que haviam todos estado envolvidos em assaltos anteriores com ele. Reynolds também tinha uma relação próxima com uma figura misteriosa conhecida apenas como Ulsterman, que lhe fornecia informações valiosas e conhecimento interno sobre os trens e seus horários. Os meses que antecederam o grande assalto ao trem foram um tempo de grande mudança e agitação para Reynolds, enquanto ele começava a planejar e se preparar para o maior assalto de sua carreira. Little sabia ele, sua vida estava prestes a tomar um rumo drástico em estas semanas. Agora a pergunta é, o que impulsionou Reynolds a cometer um assalto tão ousado, e o que o fez correr tais riscos? Era uma busca por fama e fortuna, ou era algo mais? O grande assalto ao trem foi um crime que ficaria na história, mas as motivações do homem por trás dele permaneceriam um mistério. Reynolds acreditava que estava acima da lei, ou estava apenas desesperado para prover para sua família. A verdade por trás do grande assalto ao trem permaneceria um segredo, e apenas aqueles mais próximos de Reynolds saberiam verdadeiramente. No dia 8 de agosto de 1963, uma neblina cedo da manhã rolou sobre a campina de Buckinghamshire, Inglaterra. O local exato era a ponte ferroviária de Bridego, um local remoto perto do vilarejo de Ledburn. A temperatura era suave, cerca de 10 graus Celsius, e o ambiente era calmo. Era uma manhã de verão ordinária, sem qualquer indicação de caos que logo se desenrolaria. Poucos dias antes, a economia britânica estava em alta, e a ideia desse assalto audacioso teria sido inimaginável. A planificação e a preparação para esse crime foram meticulosas, com o bando tendo recebido informações internas de um oficial de segurança da Royal Mail conhecido como Ulsterman. Esse espião havia fornecido ao bando detalhes precisos sobre as quantias de dinheiro transportadas no trem de Glasgow a Londres. A equipe central, composta por Bruce Reynolds, Gordon Goode, Buster Edwards e Charlie Wilson, elaborou o plano ao longo de vários meses. Eles recrutaram a ajuda do South Coast Raiders, um gangue de Londres com experiência em parar e roubar trens. As duas gangues haviam planejado se encontrar na Leatherslade Farm, uma localização isolada em Buckinghamshire, para finalizar suas preparações. Na noite de 8 de agosto, os ladrões colocaram seu plano em ação. Às 3 da manhã, eles manipularam os sinais de linhas para parar o trem. Um grupo de 15, incluindo os líderes, subiram no trem, usando luvas e carregando pequenas bolsas para coletar os valores. Jack Mills, o motorista do trem, foi brutalmente espancado na cabeça com um barra de metal e sofreu lesões graves na cabeça. Os ladrões então se dirigiram ao vagão de correio, onde rapidamente despejaram o dinheiro, avaliado em mais de 2,61 milhões de libras esterlinas. O detalhe mais chocante desse crime é o brutal ataque a Jack Mills, o motorista do trem. Ele foi espancado com um barra de metal, o que deixou-o com lesões graves na cabeça e uma cicatriz permanente. A coragem de Mills diante da violência extrema é um testemunho de seu caráter. Apesar de sua experiência, Mills retornou ao trabalho, embora com tarefas leves, e eventualmente se aposentou em 1967. Sua história é um lembrete trágico do custo humano desse crime hediondo. Às 2h35 da madrugada do dia 8 de agosto de 1963, a polícia recebeu uma ligação sobre uma perturbação no trem vindo do mestre de estação em Leighton Buzzard, apenas alguns quilômetros da cena do crime. Oficiais da força policial local foram enviados para investigar, mas quando eles chegaram, o trem já havia sido desobrigado de passageiros. Inicialmente, a polícia pensou que a perturbação poderia ter sido relacionada a uma briga no trem, mas ao começarem a questionar o condutor, eles começaram a montar o que realmente havia acontecido.
O mestre de estação relatou ter ouvido estranhos ruídos vindo na direção do trem e também notou que a comunicação do trem estava fora de funcionamento às 1h49 da madrugada, aproximadamente na hora do roubo. Quando a polícia revistou o trem, encontraram evidências de uma luta violenta. Há cerca de uma semana após o roubo, a polícia descobriu um tabuleiro de Monopoly com impressões digitais de alguns dos membros da gangue no esconderijo da fazenda Leaterslade. Essa peça de evidência foi incrivelmente significativa, pois ligou vários dos homens à cena do crime e eventualmente levou ao seu arresto e condenação. As impressões digitais se alinharam com aquelas de vários ladrões, incluindo Buster Edwards, Gordon Goode e Bruce Reynolds. Os especialistas forenses rapidamente deduziram que o tabuleiro havia sido usado como uma mesa de cozinha improvisada no esconderijo, o que implicou ainda mais os suspeitos no crime. A polícia agora tinha uma conexão tangível com os ladrões, dando-lhes uma chance real de quebrar o caso. À medida que a investigação sobre o grande roubo do trem avançava, a polícia identificou vários suspeitos-chave. Bruce Reynolds, o aparente mestre da operação, estava no topo da lista. Ao seu lado estavam outros suspeitos notáveis, como Gordon Goode e Buster Edwards, ambos de quem foram identificados através das impressões digitais do tabuleiro de Monopoly. Outro suspeito era Tommy Visby, um conhecido associado de Reynolds, que havia sido ligado ao crime através de testemunho de testemunhas. Charlie Wilson também era um suspeito-chave, embora seu papel exato no roubo fosse incerto. A investigação sobre o grande roubo do trem foi inicialmente desviada por um suspeito conhecido como os Raiders da Costa Sul, que os investigadores acreditavam que poderiam ser os mestres por trás do roubo. A teoria foi posteriormente desacreditada após uma investigação mais aprofundada mostrou que os Raiders da Costa Sul haviam sido, na verdade, recrutados pela gangue para ajudar na operação. A teoria desperdiçou meses valiosos de tempo policial, colocando um sério dente na investigação. Os Raiders da Costa Sul se revelaram nada mais do que peões do maior esquema, e não foi até a descoberta do tabuleiro de Monopoly que a polícia finalmente conseguiu voltar a andar. Esse grande revés teve implicações significativas para a investigação e atrasou a eventual captura dos membros da gangue. A reviravolta ou revelação que ninguém previu, e é simplesmente abissal, é que o mestre-mão por trás de uma das mais infames roubadas da história britânica, Bruce Reynolds, teve um câmbio de coração. Ele, na verdade, se tornou um testemunho-chave para a acusação, e mais tarde, até escreveu um livro sobre seus crimes. Este choque de eventos veio a ocorrer devido a uma mudança nas suas circunstâncias pessoais, e seu desejo de começar de novo, longe de sua vida de crime. Sua decisão de cooperar com as autoridades acabou levando-o a enfrentar uma sentença reduzida. Ele cumpriu 10 anos de prisão antes de ser libertado. Este movimento inédito por parte de Bruce Reynolds, o homem à frente do grande roubo de trem, deixou muitos questionando as próprias bases do sistema de justiça. Isso levanta questões importantes sobre a reabilitação, e se é nunca tarde demais para mudar seus caminhos. A cooperação de Reynolds com as autoridades também levou à captura de vários de seus ex-membros de gangue, trazendo um sentimento de fechamento para as famílias das vítimas. Este reviravolta incrível é um testemunho das complexidades da psique humana e o poder da redenção. A história de Reynolds serve como uma lição de advertência sobre o encanto do crime e a importância de fazer amends. O veredito foi entregue em 1968. Com os líderes sendo sentenciados a 30 anos de prisão. Embora muitos dos membros da gangue foram capturados e condenados, alguns conseguiram evadir a captura, e seus paradeiros permanecem desconhecidos até hoje. O status de caso frio do grande roubo de trem ainda está sendo investigado, com alguns dos dinheiro roubado nunca sendo recuperado. Apesar do passar do tempo, o caso continua a fascinar o público. E seu impacto na história do crime britânico é inegável. As autoridades não deram por perdido a esperança de resolver os casos não resolvidos. As pessoas-chave por trás do grande roubo de trem seguiram para viver vidas muito diferentes. Bruce Reynolds morreu em 2013, mas não antes de fazer amends